aqui, na análise curricular, a gente tem o componente língua estrangeira, proficiência ou curso com pelo menos 3 anos de duração. Qual que é a diferença de proficiência e de curso com pelo menos 3 anos de duração? Existem duas possibilidades para você comprovar esse componente. A primeira delas é ter um certificado de proficiência, fazer uma prova de proficiência que vai te dar esse certificado de que você tem proficiência em uma língua estrangeira em um determinado nível, básico, intermediário, avançado. Se você não tiver essa proficiência, essa certificação, mas você já tiver feito um curso de inglês por pelo menos 3 anos, você pode usar ali a comprovação de que você fez esse curso por 3 anos. E aí, o que eles estabelecem aqui? A pontuação por componente é de 1 ponto por língua. Então, eu já fiz um curso de inglês e já fiz um curso de espanhol. Eu posso usar os dois. Eu fiz inglês e fiz francês, ou francês e espanhol. Eu posso utilizar os dois. E aí, a pontuação máxima que você recebe é 2 pontos. Então, se você comprovar 2 idiomas diferentes, você consegue 2 pontos na análise curricular. Gente, 2 pontos, às vezes, parece que é algo pequeno, mas a gente está falando de um processo seletivo com um número de concorrência muito alta. Então, são esses pontinhos a mais ali que podem fazer a diferença para que você seja selecionado. E aí, o que eles especificam aqui, então? Ó, certificado de proficiência com identificação do nível, dizendo ali qual é o seu nível, válido na data do envio do documento. Por que eles colocam essa informação aqui? Porque alguns certificados de proficiência, como é o caso do TOEFL ITP, eles têm um prazo de validade que é de 2 anos. Então, a gente precisa garantir que o seu certificado vai estar com a data válida quando você enviar para esse processo seletivo. E aí, a outra opção que eles dão aqui, como eu comentei com vocês, é o certificado de curso com período de realização acima de 3 anos de duração. Então, se você já fez um cursinho de inglês por pelo menos 3 anos e você tem esse certificado de conclusão do curso, você também pode utilizar essa opção. E aí, pensando nos certificados de proficiência, que é o nosso tema específico aqui, eu vou mostrar para vocês quais são as provas que eles aceitam, tá aqui no item 12.9.1. Então, eles dizem o seguinte: a proficiência poderá ser comprovada por meio de atestado de aprovação, emitido por instituições conforme abaixo discriminado, sendo o nível apresentado o mínimo considerado. Para todas as provas, eu vou grifar aqui para vocês. Recomendo, pessoal, aqueles que estão no Insta, que venham para o YouTube, porque aqui vocês conseguem ver a minha tela. Eu estou compartilhando alguns materiais, então aqui vocês conseguem ver de forma mais detalhada. Se você não sabe como achar o YouTube, tem um link no meu story ou na bio também você consegue achar, tá bom? Então, aqui, lembra que eles dão a opção de até 2 línguas estrangeiras? Então, tem língua inglesa, espanhola, francesa, alemã e italiana. Se você comprovar a proficiência em uma língua, você consegue 1 ponto, até 1 ponto. Se você comprovar proficiência em 2 línguas, você consegue até 2 pontos, que é o máximo aí que eles permitem para esse componente ali da avaliação curricular. Então, para a língua inglesa, vamos focar aqui na língua inglesa, eles trazem algumas opções de prova. Então, TEAP, WAP, IELTS, Cambridge FCE, Michigan, TOEFL, equivalente ao nível B2. Então, vamos por parte aqui para não confundir vocês.
Primeiro de tudo, o que é um nível B2? O nível B2 para a gente, quando a gente fala de nível de língua, a gente está falando do nível intermediário avançado. É exatamente o nível que vai separar o intermediário do avançado. Ele está entre os dois, é uma junção dos dois. É a pessoa que está saindo do intermediário e está começando a ter domínio de algumas estruturas e habilidades de nível avançado, mas ainda não é totalmente avançado. Então, só para vocês entenderem o que seria esse B2 que eles colocam aqui. E aí, quando a gente fala de B2, essas provas que eles exigem, elas têm um range de pontuação. Por exemplo, o TOEFL ITP, se você tirar, deixa eu só conferir a nota aqui, uma nota entre 543 e 626. Deixa eu colocar aqui para vocês, 543 até 626. Deixa eu ver se eu vou conseguir fixar aqui, colocar na nossa tela para vocês verem. Ó, coloquei aí na tela, vocês vão conseguir visualizar. Quando você faz o TOEFL ITP, se você tira 543, 550, 580, 600, 620, independente dessa pontuação, você vai ser classificado no nível B2. Então, o B2 no TOEFL ITP pode ser qualquer nota entre 543 e 626. Então, qualquer nota dentro desse nível. Quando eles especificam uma nota, por exemplo, eles vão exigir 600. Então, você tem que tirar aquela pontuação mínima, pelo menos 600. Quando eles não especificam, como é aqui o caso do ENARE, que vocês estão vendo na tela, eles não especificaram uma nota, eles especificaram o nível. O que isso significa? Pode ser qualquer nota dentro desse nível. Então, aqui, a gente tem algumas provas nacionais e a gente tem as provas internacionais. Eu vou focar aqui com vocês na questão das provas internacionais. A gente vai fazer um comparativo aqui bem básico entre essas provas, mas para vocês terem uma noção, essas são as 4 provas internacionais: IELTS, Cambridge, Michigan e TOEFL. Dessas 4 provas aqui, a única, e a gente comentou um pouquinho sobre isso ontem, a única que não vai exigir que você fale inglês durante a prova e nem escreva inglês durante a prova é o TOEFL ITP. Todas as outras provas, IELTS, Cambridge, Michigan, elas avaliam durante a prova as 4 habilidades. Quais que são as 4 habilidades? Leitura, compreensão auditiva, que muita gente conhece como listening, e obrigatoriamente a gente tem writing e speaking, ou seja, escrita e fala avaliada obrigatoriamente. Uma outra diferença, comparando essas 4 provas internacionais aqui, é que o TOEFL não é uma prova que vai te aprovar ou te reprovar, como é o caso da prova de Cambridge. O que acontece? A prova de Cambridge, você aplica para fazer a prova para um nível específico. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a prova para o nível B2. Eu posso ser aprovado ou reprovado na prova de nível B2. No TOEFL, não existe essa questão de aprovação ou reprovação. Você vai fazer uma prova que contempla todos os níveis, do básico até o avançado, e ela vai te indicar qual é o nível que você atingiu, qual é o seu nível atual de conhecimento de inglês. O que é maravilhoso. Por quê? Eu vou mostrar um outro edital aqui, um outro processo seletivo de residência que oferece pontuações diferentes para níveis diferentes. Então, mesmo que você não atinja o B2, que é o intermediário avançado, você ainda tem condições de ser aprovado
com um nível de inglês um pouco mais baixo, uma pontuação um pouco mais baixa. Mas você não vai deixar de ser recompensado por esse componente da avaliação curricular. Tá bem? Em relação a preço, vamos falar aqui um pouquinho de preço. A prova do TOEFL ITP, ela custa R$ 692. Eu estou falando do TOEFL ITP, tá, pessoal? Vou colocar aqui para vocês. Ó. Aqui eles não especificam qual. TOEFL ITP. R$ 692. Cambridge, IELTS e Michigan são provas que custam acima de R$ 1.100, 1.600. Tem algumas que variam de acordo com a localidade do centro aplicador. Então, se você vai fazer em uma determinada região de São Paulo, o valor é X. Se você vai fazer em uma outra região, o valor é Y. Então, tem essas pequenas variações, assim, de acordo com o estado e com região. O TOEFL não, ele tem um valor tabelado, tá bom? E o segundo processo que eu trouxe para mostrar para vocês aqui é o PSU. O que é o PSU? Processo seletivo, vou grifar aqui para vocês, ó. Processo seletivo complementar para residência médica de Minas Gerais. E aí a gente está falando especificamente de residência médica. Se a gente pega aqui, vou mostrar para vocês o último edital. Eu vou digitar TOEFL. Olha a diferença, uma pequena diferença que ajuda muito em relação à exigência. O que eles colocam aqui, ó? Deixa eu ver se eu acho a parte que fala de proficiência. No geral, tá? Então, vamos direto aqui, ó. Pronto. Do mesmo sentido, né? Na parte dos componentes ali curriculares, eles colocam testes de proficiência em inglês. E aqui eles vão especificar quais são os testes aceitos. TOEFL Paper, CBT, Internet, TOEIC, IELTS, Michigan, Cambridge. Tá vendo que eles repetem, né? Essas provas. Não muda muito de um processo seletivo para o outro. Qual que é a diferença aqui? Em vez de eles determinarem qual é o nível que você precisa comprovar, no caso do ENARE, você só ganha aquela pontuação no seu currículo se você comprovar o nível B2. Aqui no PSU, eles vão pontuar de acordo com o seu nível de inglês. Então, se você tira uma pontuação entre 477, vamos dar um zoom aqui de novo para ficar melhor para vocês. Se você tirar uma pontuação entre 477 e 547, você ganha meio ponto na análise curricular aqui, ó, 0,5 a pontuação. Se você tirar notas acima de 550, então 550 ou mais, você garante 1 ponto. Então, no caso do PSU, você não precisa ter nível de inglês intermediário avançado para ganhar essa pontuação. 477, para vocês terem uma noção, deixa eu só conferir aqui, é uma pontuação de nível B1, que é o intermediário. Não é uma pontuação de B2. B2 é um nível acima. Tá vendo que eles colocam aqui, ó, intermediário avançado. Então, se você tira 477, que é de nível intermediário, você já garante meio ponto. Percebe? Agora, se você quiser tirar uma pontuação maior, acrescentar pontos ainda a mais na análise curricular, você pode comprovar a proficiência de nível intermediário avançado. Então, aqui você não é obrigado a atingir o B2.
você pode ganhar pontos sendo B1, que é o nível intermediário. Então, mesmo sendo B1, você pode garantir esses pontos a mais na sua avaliação curricular. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Tomem muito cuidado com editais, porque, como eu comentei com vocês, muitos desses editais, eles não costumam sofrer muita alteração de um ano para o outro, principalmente na questão da proficiência, porque não é uma área específica da medicina. Então, é um componente a mais. Então, eles vão replicando esses editais e muitos desses editais estão desatualizados, como é o caso desse aqui. Aqui, percebe que para TOEFL eles colocam 3 opções: Paper, CBT e IBT. Paper CBT é uma prova que você não vai achar. Não vai achar para fazer aqui no Brasil. Por quê? O TOEFL CBT é uma prova que só é aplicada nos países onde não existe centro aplicador para o IBT. Então, aqui no Brasil não é uma opção para você. Não tem CBT aqui no Brasil. E o paper, que é que eles colocam como paper, o paper em si é um TOEFL que não existe mais. Ele foi descontinuado. Ele é o que a gente hoje conhece como ITP. Nossa, ficou péssimo esse meu. Ficou péssimo o meu ITP. Deixa eu colocar aqui para vocês. É melhor digitar do que desenhar, porque desenhar com mouse é uma lasqueira, ó. Então, o paper é o que hoje a gente conhece como ITP. E o CBT, vocês não vão achar para fazer no Brasil. Não tem no Brasil. Só é aplicado como substituto ao IBT em países onde não existe centro aplicador IBT. Tá fazendo sentido para vocês? E aí aqui pode surgir a dúvida, beleza, mas e aí? Qual que eu faço? O ITP, o IBT? Isso aí é assunto para a live de ontem. Quem não assistiu e tá com essa dúvida, a gravação tá salva aqui no YouTube. Então vai lá, confere e tira essas dúvidas. Já que as duas provas são aceitas, qual das duas eu faço? Porque a pontuação exigida pertence ao mesmo nível, que aqui é o nível B2, ou B1, para você garantir meio ponto. Então, o que a gente conseguiu ver? Deixa eu só fechar aqui essas abas. O que a gente conseguiu ver aqui? Que se você tiver acesso a um certificado de proficiência em inglês, você ganha pontos a mais nos componentes ali da avaliação curricular e, consequentemente, e aí é que vem o que nos interessa, você vai sair na frente dos seus concorrentes.